Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. No vídeo de hoje, eu senti trazer para vocês de uma forma bem, né, tranquila aqui, tá? Um pouco sobre essa questão, como eu coloquei aí no título para vocês, do que é esse novo movimento, né, de que a gente está sentindo muito agora a nível planetário, consciencial mesmo, né? De que a gente realmente não é aquilo que a gente faz. E isso tem trazido uma movimentação muito forte, né, para essa nova era, esse novo estado de consciência cada vez mais que a gente vai, entendendo um pouco mais sobre frequência, sobre energia, a gente vai percebendo que de fato é verdade. E isso é muito único, claro, para cada um, para cada processo individual. Mas eu vou trazer um pouco nesse vídeo sobre esse aspecto da nova da nova realidade que já está se fazendo, dessa transição planetária, que é um dos aspectos que a gente está sentindo, que a gente vai sentir ainda mais fortemente, é tudo isso, né, que foi estabelecido pelas religiões, pelo sistema, pela Matrix como um todo, porque as religiões, vertentes espirituais mesmo, tá, qualquer coisa que tenha aí um viés de crença, de dogma, de doutrina, conceito mental mesmo, pode não estar dentro de nenhuma vertente, mas você tem uma crença limitante, uma ideia pré-concebida da realidade, e tudo isso a gente vê que está ruindo, está caindo por terra. Essa é a grande queda, né, a grande ruína que a gente está vendo realmente do antigo paradigma, e ele é consciencial, não necessariamente a gente vai ver ou tá vendo questões físicas, né, materiais, mas a gente está vendo também uma coisa só está realmente se manifestando, né, o que está acontecendo no interno está se manifestando no externo, aquela coisa toda. Então a gente está vendo, né, uma nova geração vindo aí, que vai um pouco contra as nossas crenças, né, os nossos ideais de uma antiga geração, mas a gente vê também partes nossas que ressoam, outras partes que não concordam, e faz parte, né, desse processo de transformação mesmo. É. Então, para que a gente entenda um pouco, o que está acontecendo, né, cada vez mais a gente está sendo direcionado para essa era do espírito, né, que é a partir de 2027, nós teremos aí uma nova, como que eu posso colocar, um novo programa, tá, uma nova frequência no planeta Terra. Então tem um novo programa planetário, e a gente está sempre vivendo, né, novas etapas. Então, claro que a transição planetária é um boom, né, é aquele momento mais grandioso dentro de qualquer processo evolutivo, sabe? A gente está sempre crescendo, está sempre evoluindo, sim, claro. Se a gente, né, realmente se permite a isso. E até mesmo não se permitindo, a gente inevitavelmente vai em direção a isso, porque a natureza é assim. E principalmente aqui, nesse universo, as coisas são desse jeito, é dessa maneira. Então, a gente tem uma falsa ideia, uma ilusão, o que a gente tem é uma ilusão de livre-arbítrio, na maioria das vezes aqui. Enquanto a gente não tem consciência de quem nós somos, que é o verdadeiro autoconhecimento, autoconhecimento não é esse burburinho que a gente vê na internet, nas redes sociais, em livros de autoajuda, não é sobre isso, né? Autoconhecimento é conhecer a sua frequência, a sua energia, qual a assinatura energética que você veio para manifestar aqui nessa Terra, nesse momento agora planetário mesmo. Então, você aqui precisa conhecer esse meio, energeticamente falando. Como que as coisas operam aqui? Como que está, como que são as leis aqui, energéticas do campo? Tem a lei do dar e receber, do que vai e volta. Tem toda essa lei das trocas de energia, que você não pode simplesmente, né, sair pegando nada, pegando o que não é seu.
porque você vai ter uma consequência. Então, nós temos muitas leis, e isso é uma das partes do autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa conhecer o meio em que o seu corpo, esse corpo aqui, tá? Que Gaia te emprestou para você viver essa experiência, sentir, né? Perceber essa realidade, para que você possa realmente estar ali vivendo conforme as leis que são impostas nesse ambiente e que impactam diretamente este corpo que é o impactado. A mente, ela acaba que só está testemunhando essa realidade, percebendo tudo isso, mas ela não recebe nenhum impacto, sabe? Quem recebe de fato, quem está vivendo aqui essa realidade é o corpo, né? E a gente foi para um lugar de simplesmente rejeitar, renegar, né, o que a gente sente no corpo, ou simplesmente fingir que ele não é importante. E tudo isso fez com que a gente se tornasse muito mentais, e é a maior armadilha que a gente tem aqui, que vai deixar a gente, né, entre uma dimensão e a outra. Então, é uma coisa que parece muito boa, muito legal, muito agradável, mas é uma armadilha, realmente, é aquela coisa que parece muito boa, parece legal, parece que você está se conscientizando, você tem uma ilusão de estar se conscientizando, você sabe muito e é um perigo, porque você sabe, mas na vida prática, na vida real, no vamos ver, você não consegue é, transcender seus desejos, você não consegue utilizar as energias, a energia do fogo, da raiva de forma adequada, você não consegue sentir nada que você tem que ir diretamente para tomar um remédio, você não consegue, você perdeu o seu tato, a sua intuição, você não sabe o que, que é bom para você comer, você não sabe qual que é o lugar que é bom para você estar, quais são as pessoas que você deve se conectar. E aí, isso é falta de autoconhecimento no mais profundo, assim, na raiz mesmo, sabe? E aí vem essas ilusões. Tipo, você faz determinadas práticas homogeneizadas e você está praticando autoconhecimento, né? Então, é muito complexo dentro do que a gente tem aqui, claro, porque é camada, né? Embaixo de camada, quando você pressupõe que, eu tô indo, né, na direção de me conhecer, você às vezes percebe que era um desvio, é um desvio bem complicado que te levou lá para outro lugar, nada a ver. Você tem que fazer todo o caminho de volta, o retorno, e aí você percebe que você se perdeu mais ainda, achando que estava se encontrando, e tá tudo bem também, porque faz parte da própria, né, descoberta de si mesmo, né, porque você se perde para se encontrar, você acaba percebendo que está no lugar, essa percepção de que está perdido já denota que você, opa, já tá se encontrando, já tá começando a perceber que esse aqui não é o meu lugar, não é por aqui. Então, até que você perceba isso é que né, que a gente vai caminhando inconscientemente, quando vê tá bem longe. E depois que você se conscientiza que estava muito longe, não tem outra alternativa, você tem que voltar, né. Então, eu percebo que a gente, agora, enquanto dentro desse processo planetário que está acontecendo, a gente vai sendo cada vez mais convidado realmente a olhar, né, para todos esses aspectos de nós mesmos, e a gente começa a perceber que muitas vezes não importa, né, o que eu tanto fiz, com esse exemplo que eu dei do caminho, né, você começa a perceber, às vezes você andou, fez muita coisa pelo caminho, fez demais, até se exauriu, e fez tanta coisa que para sua mente parecia, nossa, foi positivo, foi bom e foi, né, eu deveria realmente estar fazendo isso. Mas aí
Quando você percebe que tá perdido, você olha para trás e, poxa, parece que eu me enganei. Parece que eu estava focado tanto em fazer, fazer, fazer coisas. Não que isso não seja utilizado pelo próprio universo, né? Tudo, no fim das contas, é como tem que ser, acontece como tem que acontecer. Só que essa tomada de consciência também faz parte disso. A partir do momento que você toma consciência de que tudo aquilo, aquele frenesi que você estava de fazer, 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 é, quando você tem essa consciência de que não é você, aquilo tudo não é você, aí sim, tudo aquilo se desmorona e cai por terra. Até o determinado momento que você não tinha consciência, aquilo foi válido, serviu, né, tanto para você quanto para outras pessoas. Por isso que as linhas temporais, elas mudam. Assim que você toma outra consciência, tudo aquilo muda completamente. A sua percepção muda. Então, não adianta. Você entende, enquanto consciência maior, que, tá tudo dentro do planejado, o necessário, beleza, passei por isso, não tem uma culpa, mas tem uma consciência, né, percebendo que, poxa, a trajetória não passou, não serve mais para mim, não sou mais eu, né, não que não é, invalide o seu processo, mas dali para frente você percebe que não consegue mais viver daquela maneira, né? E que todo esse frenesi eh, na verdade, essa ideia de que você é o que você faz, ela ficou para trás, não te pertence mais. E você não pode continuar mais sustentando isso, né, esse tipo de vida, de realidade. Então, desmorona, se desfaz, e você pode até tentar viver desse jeito, você percebe que não consegue mais. E é para esse lugar que a gente está indo, que a gente está se direcionando enquanto humanidade como um todo. Então, somente as pessoas, né, que perceberem que verdadeiramente o que é relevante é a sua energia, é o como você está fazendo aquilo, a energia que você está empregando naquilo que interessa, aí você começa a perceber que de fato você faz parte, né, dessa nova trajetória. Então, é um estado de consciência, né? É algo muito sutil, é algo assim, uma chavezinha que gira e não necessariamente vai mudar, assim, drasticamente, às vezes sim, às vezes não. Você continua vivendo a mesma vida, vamos dizer assim. É por isso que essa história do caminho ela não pode ser mal interpretada. É um estado de consciência, tá? Não é realmente ali da forma física tangível, né? Mental, que eu tô falando isso. Isto é um estado de consciência mesmo, tá? Que você começa a perceber que não importa, que o foco não está naquilo que você está fazendo. E a gente tem muito esse viés, muito, que foi instituído pelas religiões dentro da matrix de controle aqui, que toda essa ideia de que, poxa, as religiões, né? Eu não estou aqui falando negativamente, tudo acontece, faz parte do planejamento, tá tudo certo. Mas depois que você entende que a religião, né, se você não tem consciência, ela pode realmente, né, ser aí uma grande questão para você lidar, e tá tudo bem, né, faz parte. Mas quando a gente olha para os fatos em si, sem levar para o pessoal, para o autocentramento, né, que do eu em mim, tá falando de mim, tá falando para mim, aquela coisa toda, né, do eu autocentrado, narcisismo que a gente tem aqui muito forte, e agora mais se fortalecendo, né, com a falsa ideia de iluminação, de individuação, a gente vai ver que a religião, na verdade, o que é religião, para começar, né? Religião não é necessariamente algo que está relacionado a esse aspecto da fé, da oração, de ter entidades, de ter um Deus, não necessariamente desse jeito arquetípico. Há
A religião, ela é algo você pode não seguir nenhuma doutrina, nenhum ir na igreja, ir nenhum centro, né, enfim, e seguir nenhuma vertente religiosa ou espiritual, e você ser extremamente religioso, né, porque religião é uma questão muito mais consciencial também. Por isso que existem as religiões lá fora. São somente manifestações do meu estado de consciência, né? Eu só vou ser atraído para aquilo se eu estou vibrando, né, nessa mesma frequência. Então, é uma onda dentro aqui do Maia, da Matrix, dessa plataforma que a gente vive essa experiência. Então, a religião, esse sistema religioso, às vezes a pessoa, por exemplo, entra, né, em um processo de que, não vou largar a religião, tudo besteira, é tudo errado, né, e tá dentro desse lugar de vitimização, né, ai, tá me manipulando, você é manipulado se você se manipula, se você gosta de manipular o outro, se você, né, tá conversando com a manipulação energeticamente, tá? Então você alimenta isso, você nutre isso, sabe? Então não vai adiantar você fazer um movimento externo, não vou mais na religião, demonizar a religião. E aí o que acontece é você vira um extremista, você se torna uma pessoa que não aceita que fale sobre nada disso. E você pode até fingir que aceita, mas internamente você não aceita. Você tem que olhar para o seu interior, autoconhecimento é isso. É você olhar para você e perceber essa chaga, né? Fazer como o Cristo nos ensinou, olhar para esse leproso dentro de nós e curar. Então, curar é olhar para ele, é abraçá-lo, com a sua luz você ilumina. Aí você aceita que você tem esse aspecto e quando vê ele se dissolve na sua luz, sabe? Então é quando você acolhe, você olha, você percebe, é, primeiro de tudo, você não precisa trazer para outra pessoa lá fora. Não, você percebe, nossa, olha só, eu sou uma pessoa que tem um sistema religioso muito forte dentro de mim. Eu vou sempre muito para um extremismo, né? Eu vou sempre para esse lugar de não aceito nada disso mais, porque tudo isso daqui é besteira agora. Porque eu alcancei algum nível de consciência aqui que não aceita nada disso. Sendo que quando você realmente compreende e você vai para aquele lugar de iluminação, vamos dizer assim, é um termo que foi, né? E aí tá muito sujo no campo, mesmo assim, você entende, quando você vai para esse estado de iluminação, você compreende todas as coisas. Não quer dizer que você não vai trazer clareza, sabe, quando necessário, sobre as correntes que estão aprisionando. Mas enquanto o ser ele não busca por essa libertação, não vai adiantar, né? E o que é mais interessante dentro disso tudo é justamente que agora é, a gente está sendo levado para esse lugar. E é muito impressionante, interessante, é que a gente está percebendo que, poxa, então quer dizer, se a humanidade inteira está sendo levada para esse lugar para ver que faz e não adianta, não se satisfaz, que a essência não está no fazer e está no ser, na frequência, na energia que você está fazendo determinada coisa, isso significa que eu, dentro de mim, para eu estar vendo essa realidade lá fora, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo alguma coisa por isso, sabe? Eu estou conseguindo realmente me permitindo a ver mais quem eu sou energeticamente. E aí tudo que a gente for fazer, que a gente percebe que tá meio oco, meio vazio, assim, na nossa vida, a gente vai começando a trazer mais consciência para esse momento, poxa.
fazendo isso daqui, mas parece que não tem uma presença fazendo isso daqui. Parece que eu tô fazendo mecanicamente somente, no sentido de, no automatismo, isso daqui. Eu tô, parece que eu tô meio que robótico, meio IA, sem alma, sem vida, sem uma frequência. E é o que a gente vê na sociedade ainda, por mais que a gente já tá tendo movimento, né, de começar a perceber isso, de ter a nova geração também olhando bastante para isso, a gente começa a perceber, né, que a gente percebe que o sistema em si, ele é enraizado nisso, né, no fazer, no que você faz, as religiões, né, no que você faz. Você faz caridade, é, de uma forma bem distorcida, se você vai lá e dá algo para o outro, você está acumulando pontos para conseguir, né, um reino dos céus. Se você faz o bem, né, que ele é muito tá aí enraizado dentro de uma crença coletiva do que é o bem. E aí você vai lá, você faz e pronto, você tá. Aí você vive nesse movimento de perseguir algo. Você está sempre perseguindo algo, perseguindo o reino dos céus, perseguindo algum tipo de lugar, de recompensa. Você está sempre nessa barganha. E a cruz da encarnação, que é o que a gente chama dentro do sistema do desenho humano, né? Que é o que eu trabalho muito, que é o novo, é a nova ferramenta, podemos dizer aqui, tá? Que tem essa frequência já de quinta dimensão e que já está trabalhando com esse novo humano, né? Aqui dentro do Maia, a gente precisa de algo para nossa mente entender, interpretar, né? Precisa da comunicação ainda, então a gente se utiliza desses meios. Mas nunca como uma religião, porque, que nem eu falei, qualquer coisa pode ser usado como religião. Se você é uma pessoa religiosa, tá? Se você se comporta, tem um comportamento, se você tá sempre nesse estado, nessa frequência, é uma vibração. Né? Ser religioso não é o ser em si, não tem como, né, ser isso, mas é um estado, né, que você está por um período de tempo, espaço, enfim, que você está se permitindo a ser dessa maneira. É mais um estado, é passageiro, vai passar de um jeito ou de outro. Não é quem você é algo que você se agarra, tá? Então a gente está sendo cada vez mais colocado nesse lugar de descobrir quem sou eu, afinal, né? Quem é o ser ali por trás de tudo isso, que está sentindo tudo isso, qual é o ser que está fazendo todas essas coisas, tá nesse fazer, fazer, fazer. Por que tá fazendo tanto, muitas vezes, sem consciência? Não é questão de, ai, não vou poder fazer nada. Não é essa questão, porque aí de novo, o extremismo, entende? Não, é você estar consciente, não importa o que você está fazendo, seu estado de presença, a sua frequência, a sua vibração. Você consegue ser identificado pela fonte, pelo todo, né, pelo universo, não importa pelo seu eu superior, não importa a forma que você entenda isso, né, é irrelevante. Mas é como você realmente, é como se você tivesse uma frequência, né, que não pode ser identificada, aí sim seria o termo correto para uma energia negativa, uma frequência negativa, você não está sendo identificado, ou seja, você não está sendo você mesmo, você não está vibrando na frequência que você veio para vibrar, né? A sua onda, a sua estaçãozinha de rádio lá que vai tocar tal música. E aí você tá no limbo, você tá perdido, você tá vagando, você não tá presente, você não tá aqui vivendo a realidade que você veio viver. Então se trata da sua frequência, se trata da sua vibração, da sua energia. Ou seja, você já deve ter presenciado muito isso acontecendo, né? De determinadas pessoas, uma pessoa tá fazendo determinada coisa, igualzinho a outra pessoa, mas você sente que a outra, aquilo que aquela ali tá fazendo, é a mesma coisa. É a mesma coisa que elas estão fazendo. Mas quando aquela ali faz, uma pessoa faz, parece que não tem substância, não tem verdade, não tem o espírito ali da pessoa, parece estar oco. Aquilo que ela tá entregando é oco.
Então a gente tá muito nesse movimento agora de perceber isso, sabe. E aí aqui aquela outra pessoa tá fazendo a mesma coisa, entregando a mesma coisa, muitas vezes igualzinho, mas a energia, a frequência que aquela pessoa faz aquilo, já te mostra esse espírito. Às vezes você, inclusive ela é colocada no teu caminho para te mostrar esse espírito, né, que você tem dentro de você. Nossa, olha só essa presença. São pessoas que imprimem realmente uma presença energética muito potente, mesmo fazendo nada às vezes, né, sem fazer nada, sem falar nada, a energia daquela pessoa impacta o ambiente, a energia daquela pessoa muda o ambiente, né. Então, porque ela está em seu estado de presença, que é único, que não pode ser copiado, que não pode ser repetido, se tentar ser copiado dá erro, a outra pessoa não tem como conseguir. Então, a gente está sendo direcionado para esse lugar, e é o que vai se estabelecer a partir de 2027, e vai ter muita transformação, o mundo não vai ser como era, mas para quem realmente se propor a viver nesse estado de consciência, é um estado de consciência, tá. Então, quem ainda está apegado ao que faz pra por algum mérito, sabe, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui, vai me trazer um benefício. Ah, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é bom dentro de algum conceito, e isso aqui é julgado, existe um julgamento, tá. Então, muito se ouve, né, nos sistemas, né, religiosos, espiritualistas, não religioso, mas essa espiritualidade aí não é espiritualidade de fato, né. Mas o que a gente tem aí nomeado como espiritualidade, a gente vai perceber, que dentro disso, eh, se fala muito sobre o julgamento, né, que não se pode julgar, não tô julgando, não é pra julgar e aquela coisa toda. Se você está sempre levando para sua mente: "Ah, o que que é certo fazer? O que que seria bom eu fazer?". E a maioria das vezes, né, o que que eu vou fazer de bom para o outro, sabe? Porque, eu vou ser o salvador, porque eu vou ser o bom samaritano aqui, sabe? Porque já tem todo um inconsciente coletivo por trás ali, aqui atrás, né? O nosso sistema reptiliano ali, que tá tudo ali já, programinha. Ou seja, conscientemente você não está consciente da sua energia. Ou seja, se eu estou consciente da minha energia, de quem eu sou, eu sei, eu tenho energia para isso ou não tenho? É sobre isso. Eh, eu posso realmente, energeticamente, eu não vou estar abusando do campo para me vangloriar, para me aparecer, para dizer que, eu sou o cara, eu sou o bom, ou o contrário, ir para um lugar de rebelião, de revolta, né, aquela coisa toda, porque, né, eu não sou gado da Matrix, e você vai para um lugar, às vezes você veio para ser essa pessoa, sim, mas na maioria das vezes o que a gente tem aqui na verdade, é o falso eu se manifestando, falso self, falso ser, não ser, aí não o ser de fato. Aí por isso que a gente está tendo o avanço das IAs, porque esse movimento mostra muito isso, né. Então você ainda está muito condicionado pela sua mente, mesmo que você pressuponha que não, você acha que não. Não, eu tomei essa decisão com meu coração, mas muitas vezes você nem sabe como que é a sua energia, como que é o seu campo áurico, como que o seu campo áurico trabalha. É por isso que a gente precisa de autoconhecimento, né, e trazer essa consciência para essa mente, e fazê-la entender que ela está aqui para se render e para servir, e servir a algo muito maior, né, do que essa separação entre mim e o outro. Servir a algo que vai para além
desses status, de como o outro me vê, de se o outro gosta de mim, não gosta, me aceita, não aceita, julga, não julga, sabe? Então a gente está sempre percebendo que tem muita essa influência por sermos muito religiosos internamente, temos muita essa influência da religião, de que você vai bater uma meta, de que você vai acumular pontos e você vai fazer muitos sacrifícios, né, que foram idealizados aí por uma religião mesmo, um sistema, justamente para te desvirtuar do teu caminho, para que você esteja super distraído com tudo isso que foi imposto, essa hipnose coletiva, e você não presencie, não sinta quem você é, o seu ser, a sua presença, né? E a gente vive uma vida que foi muito condicionada. E aí chega um certo ponto que você tá crente, né, por isso que a gente tem essa religião muito forte, crente de que você é determinada coisa. E aí você vai olhar para o seu mapa genético, seu mapa holístico, desenho humano não é mapa astral, tá, gente? Mapa astral é uma coisa muito antepassada e é muito rasa, vou ser bem honesta para vocês. Não, a gente já tem um novo corpo, já tem uma nova era, uma nova etapa, e tá todo mundo repetindo o mesmo padrão. E é mais fácil, é mais cômodo, e é aquela coisa de ficar na zona de conforto, que a gente tem essa tendência, e é assim mesmo, tá? Nada de novo, né? Nesse sentido, o ser, a humanidade gosta de ficar repetindo padrões, repetindo processos, né? E quando vem algo novo, não aceita, não gosta, não é o que eu pensei que era, então tá fora de cogitação. E sendo que sempre foi trazido inúmeras mensagens que não seria como se pensa que é. Não, a nova realidade não é essa. A nova realidade é energética, é frequencial, é vibracional, tá? Então é sobre frequência, campos de energia. Quem não tiver presente seu campo de energia, naturalmente, naturalmente, é algo que a natureza faz, tá? Não é algo imposto por ninguém, é algo natural, tá? Aí a gente tem um processo, né? É, realmente que vai acontecer, independentemente da gente gostar, não gostar, acreditar, não acreditar, isso é irrelevante para essa etapa da jornada. É como você realmente entrar, né, na contramão e dizer que não deveria ser assim, e achar que não vai ter consequências. Vai ter. As leis são essas. Então, o autoconhecimento, ele exige de você, né, que você se abra para o novo, né, porque você é um ser completamente diferente do que venderam para você, do que todo o sistema aí diz que você é ou você deveria ser, tá? A sua família, né, seus pais, com todo o amor que eles têm, eles vão te condicionar, não interessa, não importa. Esse é um amor para sustentar, para manter sobrevivendo, só isso. É um amor humano, que não entende, que não vai, muito além dessas barreiras, sabe. Estão fazendo o seu melhor, estão fazendo a sua parte, mas você é o único, é o único que pode aqui verdadeiramente ser você mesmo. E é muito difícil, porque a gente tem um mundo de homogeneizações. A gente está no mundo de que o que importa são as minhas tarefas concluídas no dia. O que importa é o que eu fiz. O que importa são as minhas práticas. O que importa no sentido de méritos, no sentido de bater meta, no sentido de, sabe, a gente tem uma sociedade que é embasada inteiramente nisso. Pode ver a resistência que a gente tem ainda aos trabalhos espirituais, e tem gente ainda que traz uma visão muito distorcida, e tem pessoas, claro, que se aproveitam disso, óbvio, porque tem ainda partes nossas que são abusadoras, aproveitadoras. Então a gente vai atrair essas pessoas para o nosso campo, até que a gente encontre dentro de nós esse lugar de liberdade, de libertação, para encontrar um guia lá fora que realmente esteja alinhado.
sabe? Porque o que a gente mais tem aí são pessoas que não vieram para manifestar, que estão em busca de, né, o que fazer, estou aqui para, eu quero saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, essa é a pergunta, e é a pergunta errada, né, e muitas pessoas entendem que propósito é o que você faz, não é, propósito é o que você é durante a caminhada, durante a jornada, é sua energia, é sua frequência, sua vibração, e acredite, quando você termina um processo, né, e desencarna, é contabilizado o que você faz. Contabilizado a energia que você está vibrando, seu quociente energético no que você está fazendo. Né? Se você vai fazer uma coisa que não era para você estar fazendo, você está no lugar de outra pessoa. Você está numa frequência vibracional que a gente pode chamar de negativa, né? Vulgarmente assim. Então, é muito perigoso esse lugar de busca pelo que eu vim fazer aqui, o que eu vim fazer aqui, sabe? Porque essa é a mente, tá? Querendo te colocar em uma armadilha, o que eu vim fazer aqui, e assim, eu faço os trabalhos ali individuais, né? Da leitura do mapa, né? E acompanho muitas pessoas na trajetória, né? Na tomada de decisões importantes para ajudar, como uma guia, uma autoridade externa que realmente vinha aqui para isso. Eu estou fazendo o meu melhor, buscando cumprir o meu papel nesse sentido. E também a escola que está ali, mais ainda ensinando vocês como entenderem a energia de vocês, como saírem desse lugar de ignorância e de ilusão, de um falso eu, daquilo que vocês não são, que a Matrix condicionou vocês. Mas não dá para ficar nesse lugar de vítima. Ah, a Matrix me condicionou. Então sai desse lugar de vítima e vai pegar suas chaves, se apodera do que é seu, né? Porque a gente vê que a maioria gosta desse lugar, é confortável, continua culpando o outro sistema e tá tudo certo, tá? E esse não é o momento para isso. Transição planetária não tem meio termo, sabe? No sentido de ou você vai ser realmente o ser, se propor, você se propôs, né? É uma fila gigantesca para encarnar numa época dessa. E aí, sabe-se que é muito desafiador, que é uma peneira gigante que é colocada, imposta naturalmente, né, pelo próprio planejamento. E aí você fica muito focado nesse fazer, e é o que eu mais ouço nos trabalhos, é o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, sabe? Os guias estão aqui para orientar a energia de vocês, né? Quem é guia, quem veio para guiar e orientar, quem são os mentores aqui encarnados, estão aqui para orientar, para guiar energia, não ego. Não para orientar e dizer, ah, não, você faz isso que você vai, isso, né, vai fazer bem para o seu ego. E aí é muito difícil, porque guias são incômodos, guias incomodam as pessoas muito, porque eles vão falar a verdade, né, do ser, do indivíduo, individual de cada um, não uma verdade homogeneizada, um padrão, sabe? Não, as verdades das leis universais, das leis que estão regendo o planeta, da transição planetária, quem é você aqui, o que você tem que fazer, e normalmente você não vai gostar. Normalmente a mente, você está identificado com a mente, você não vai gostar, porque você, o ser, não tem, o ser não tem como entrar em um viés de bom e mal, de certo e errado, gosto, não gosto. Esse não é o ser, essa é a mente julgando, é a mente interpretando a realidade. Não que seja ruim, porque o ser não pode dizer um negócio desse, entende? Quem faz isso é a mente, não que esteja errado. Mais uma vez, é a mente, só isso. E a gente tem que respeitar, a gente não respeita o lugar que a gente precisa estar energeticamente falando, e aí, claro que não vai respeitar a mente, abusa da mente, quer colocar ela nesse lugar de fazedor, e ela não está aqui para isso,
tá? Então nós temos aí pessoas que vieram para só guiar, só orientar, né? E não estão aqui para trabalhar, para fazer coisas físicas. Por isso que são os nossos trabalhadores dentro da espiritualidade ou de alguma conscientização, de algum sistema, né, que vai conscientizar as pessoas, autoconhecimento, enfim, e que vai trazer um pouco de luz, tá? É um mediador entre o céu e a terra. Estão aqui para isso, de alguma maneira, nas relações humanas, que vai trazer dentro do próprio sistema, dentro da própria Matrix, às vezes dentro de um sistema antigo, arcaico, muitas vezes visto, tá, pela mente dessa pessoa, mas ela precisa resgatar pessoas que estão lá atrás na linha de tempo, esse é o fractal dela e tá tudo bem, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui para vocês é sobre a minha linha temporal, são sobre os meus fractais, né? Então eu não vou aqui tentar agradar ninguém, buscar fractais que não são meus. Não vou. Quem tem fractal para isso vai ou me ouvir, vai me ouvir. Quem não tem não vai me ouvir. E tá tudo certo. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Não é esse o meu propósito aqui. Não é o propósito de ninguém, de nenhum de vocês aqui, agradar o outro, né? Você não tá aqui por isso. Você está conectado ao outro, independentemente se ele gosta, não gosta, aceita ou não aceita. É ilusão dele essa separação, é ilusão sua essa separação. Então, na verdade, a gente está aqui buscando partes nossas, conectando partes nossas, sabe? E tem partes nossas que estão um pouco realmente perdidas, e precisam ser recompostas, reajustadas, né? Aquele membro precisa retornar. Então, é muito importante, eu vou trazer mais vídeos para vocês explicando sobre essas questões, né, dos campos de energia, campos áuricos, para vocês entenderem quem é quem nessa grande, né, esse grande filme da vida que a gente está experimentando, experienciando, vivendo aqui, que a gente está sendo parte, né, sendo né, personagem nesse grande roteiro do divino, do todo. Vou trazer mais, não quero me delongar, eu acho que já me delonguei, mas é para vocês olharem, chamado agora, dentro do que o céu está informando também, né? O céu está informando agora muito essa questão da presença, então preste atenção, a presença que está fazendo o que faz. Isso é o que interessa, tá? E qual é o seu estado de presença ao fazer as coisas? Qual é a frequência, a vibração que você está vibrando ao fazer as coisas? Se você não sabe qual é o seu lugar aqui energético, se você está preparado para essa conversa, me contata, pede algum aí dos meus trabalhos, entra na escola. Se você já fez algum dos meus trabalhos, entra na escola para você se aprofundar, para você entender, tá? Porque é um movimento agora, vamos dizer assim, urgente, né? Daqui para frente a coisa é intensa, né, de movimentação energética, de transformação. Então vamos aproveitar. Né? A gente solicitou tanto, pediu tanto por esse momento, estão aí os trabalhos disponíveis. Tem troca energética? Tem, e eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque não é possível que nesse nível de consciência que vocês né, já estão com tanta coisa que vocês já viram, não compreendam essa lei básica, né, de que a gente precisa de trocas energéticas e principalmente quando vocês entenderem a energia de um guia, vocês vão saber muito bem que eles precisam disso. Eles vieram aqui só para trazer consciência, né? Então, foi estabelecido, foi acordado que quem tem energia doasse essa energia para eles poderem cumprir aqui a sua tarefa de descer essa nova consciência. Deixo vocês com esse vídeo, muito feliz de estar aqui, de ter esse canal, esse campo para trazer um pouco mais essas verdades de forma um pouco mais eloquente, né? Esse canal é para isso, para filtrar muita coisa, tá?
filtrar realmente aqueles que têm fractal para essa nova realidade. Sinta no seu coração, se ressoar, faz bem. Até uma próxima.